Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor. Que o Senhor possa lhe conceder uma manhã abençoada. Neste momento, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical. Hoje, nós iremos conversar um pouco sobre a lição de número 11, que é a teologia de Eliú. O sofrimento, meus irmãos, é uma correção divina? O que vocês acham? É sobre isso que iremos conversar nesta manhã. E é importante que estaremos refletindo nas lições que podemos extrair desta reflexão. O sofrimento é uma correção divina? Já pensou sobre isso? Então, iremos conversar um pouco mais nesta manhã. Estamos chegando na reta final da nossa escola bíblica dominical. Estamos chegando na reta final. E a lição de número 11. Temos mais a lição de número 12, que é quando Deus se revela ao homem. E depois a lição de número 13, quando Deus restaura o justo. Tudo isso é para ficarmos mais esperançosos com tudo que acontece na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, por estarmos tendo essa oportunidade via online de podermos estudarmos um pouco mais da sua palavra. Fica conosco, abre a nossa mente, o nosso coração, para que tudo que viemos aprender aqui seja para colocarmos em prática na nossa vida diária. É isso que pedimos, em nome de Jesus. Meus irmãos, a lição de número 11, ela está com uma ênfase em um amigo de Jó, Eliú. Já conversamos sobre outros amigos de Jó, mas hoje nós iremos falar especificamente sobre Eliú. O sofrimento é uma correção divina? É importante que você já comente aí no chat, já interaja conosco, tentando responder essa pergunta. Ao longo da nossa lição, nós estaremos conversando, explicando, destacando ou afirmando alguns pontos, mas é importante aí que os irmãos interajam conosco. Já vai respondendo esta pergunta aí. E também vamos aproveitar, meus irmãos, para fazermos a leitura em classe do texto bíblico da nossa lição, do capítulo de número 32 de Jó. Capítulo de número 32 do livro de Jó. Vamos ler o verso de número 1 ao verso de número 4. No slide está 31, mas na verdade é capítulo de número 32. Certo? Vamos lá, meus irmãos. Diz assim: então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os outros 3 amigos, porque, não achando que responder, todavia condenavam a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Capítulo de número 33 agora, meus irmãos, do verso de número 1 ao verso de número 4. Diz assim,
Acompanhe aí. Se você tiver revista, se não, você pode pegar a sua Bíblia. Assim, na verdade, ó Jó, ouve as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eis que já abri a minha boca, já falou a minha língua debaixo do meu paladar. As minhas razões sairão da sinceridade do meu coração e a pura ciência dos meus lábios. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Agora, folheie mais uma página, por gentileza, no capítulo número 34, a partir do verso 1, que diz assim: Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi, vós sábios, as minhas razões, e vós instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. O que é direito, escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem. Agora, meus irmãos, vamos aí no capítulo embora eu esteja sem transgressão. Vamos agora no capítulo de número 36, do verso 1 ao verso de número 5, para a gente finalizar essa leitura em classe. Todas essas leituras, meus irmãos, tanto o capítulo 32, 33, 34 e o capítulo de número 36, são importantíssimos para o desenrolar da nossa lição, para entendermos um pouco mais do que se trata, como, o que precisamos fazer. Então vamos lá, capítulo de número 36, que diz assim: Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe, repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está o que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Amém, meus irmãos? Muito bem. Eu queria focar um pouco também com os irmãos no verso de número 15 do capítulo 36. Por quê? Porque é o texto áureo da nossa lição. É o texto-chave, né? Que diz assim: Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela os seus ouvidos. Olha que interessante. E aí, complementando isso, a verdade prática vem dizendo: o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo, mas principalmente educativo. Olha o ponto central aí da nossa lição, o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico. Amém, meus irmãos? Então vamos dar continuidade? Na introdução da lição, a gente vai ver uma exposição em 4 discursos de Eliú, do capítulo 32 ao capítulo 37. Nós conversamos e lemos aqui esses discursos, e é importante ressaltar que, para Eliú, os amigos de Jó, que é Elifaz, Bildade e Zofar, eles falharam na sua exposição de ideias ao patriarca. Por quê? Como os irmãos bem sabem, e é bom a gente só reforçar, a teologia dos amigos de Jó era uma teologia que elas remetiam à culpa de tudo que estava acontecendo em Jó. Então, olha só, a teologia de Elifaz era uma pergunta: só os pecadores sofrem? A teologia de Bildade: se há sofrimento, há pecado oculto? A teologia de Zofar: o justo não passa por tribulação? Por quê, meus irmãos? Porque a teologia desses amigos de Jó era: é só os pecadores que sofrem. Se há sofrimento, tem pecado oculto. E
o justo não passa por tribulação. Esta era a teologia dos amigos de Jó. E Eliú, ele vem aí contra-argumentar ao ponto de que, no texto que nós lemos, você pode até reforçar aí a leitura, no capítulo 32 e no verso número 3. Olha o que diz. Também a sua ira se acendeu. Ira de quem, meus irmãos? De Eliú. Se estendeu contra os seus 3 amigos, que eram amigos de Jó. Porque não achando o que responder, todavia condenavam a Jó. Eles tentaram argumentar, eles tentaram achar uma desculpa, eles tentaram achar uma resposta para o sofrimento de Jó, e não tendo o que responder, falaram: a culpa é sua, Jó. A culpa simplesmente é sua. Mas Eliú, ele fica indignado. No texto que nós lemos, fala assim, que ele ficou irado com aquela situação. E quando nós vemos isso, nós vamos perceber que Eliú, ele vai tratar e procurar mostrar que Deus é soberano e também que o sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Então vamos para o tópico primeiro, que diz assim: o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Você já parou para pensar, meus irmãos, se o sofrimento ele é uma correção divina? O que você acha? Já parou para pensar? Quando nós vamos ler aí Filipenses, capítulo de número 4, verso 12 e o verso de número 13, muitas pessoas, quando vão ler, ficam no verso de número 13, que fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ou posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que quando nós vamos olhar isso, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, não é por acaso que ele fala isso. Não é um versículo aleatório, tem todo um contexto. Então, antes desse texto do verso de número 13, de posso todas as coisas naquele que me fortalece, tem aí um versículo anterior que nós precisamos estar lendo. Para quê? Para que venhamos entender que o apóstolo Paulo, ele sabia muito bem como que funcionava essa dinâmica da escola do sofrimento, entre aspas, né? Olha só o que diz no verso de número 12, de Filipenses: sei estar abatido, e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo já entendia essa dinâmica aí, de como o sofrimento pode ser uma forma de revelar a Deus. E ele diz: olha, eu posso todas essas coisas, padecer necessidade ou estar em abundância, ter fome ou estar totalmente satisfeito. Em tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, no subtópico primeiro, fala assim, que Deus é soberano. Deus é soberano. Então, nesse primeiro discurso aí de Eliú, ele acaba destacando a queixa de Jó, porque Deus não lhe respondera. Então, para o jovem amigo do patriarca, este não leva em conta, né, a majestade divina que distingue o Criador de sua criatura. Então, nesse sentido aí, né, Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicar nada acerca do seu silêncio. Quando nós vamos ler a Bíblia Sagrada, a gente vai perceber que em muitos casos, em muitas histórias, Deus estava em silêncio. Sim ou não? Sim. Por exemplo, no caso de José, nós vamos ler lá em Gênesis, no capítulo 39, no início do capítulo 39, verso 3, para ser um pouco mais exato, quando fala assim que Deus estava com José.
Você não vê Deus falando com ele, respondendo com ele. Deus estava em silêncio, José passando toda aquela dificuldade, todas aquelas intempéries, mas Deus estava com José. O livro de Esther é um livro que muitas pessoas questionam pelo fato de não vermos Deus falar ali, de uma forma como falava com os profetas. Mas, mesmo naquele silêncio de Deus, você percebe Deus sendo soberano em toda aquela circunstância. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, ele não deve satisfação para ninguém. E parece que em algum momento ali das dificuldades, da correria de Jó, ele se esquece disso. E ele começa a questionar por que Deus não responde, por que Deus não responde. Tem até um hino que diz assim: quando Deus fica em silêncio, é porque ele está trabalhando. A ideia é que, mesmo Deus não nos respondendo, ou demorando muito para nos responder em determinada situação, é importante entender que tudo ainda continua no controle do Senhor. Você pode glorificar a Deus por isso, meus irmãos? Porque tudo ainda continua no controle de Deus. Deus é soberano. Então, quando a gente vai ver Eliú, ele está querendo destacar isso. Olha, Deus é soberano. Olha o ponto de número 2. O orgulho do homem acaba privando ele de ouvir a Deus. O orgulho do homem acaba privando ele de ouvir a Deus. Deus, meus irmãos, não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Deus, ele sempre se revela ao homem quando julga necessário. É por isso que quando a gente vai ver aqui Eliú, ele não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras, incluindo sonhos e visões. Ou seja, Eliú está querendo mostrar que o problema não é o silêncio de Deus, mas o orgulho do homem que não permite escutá-lo. Que coisa, que ensinamento, meus irmãos. Tantas e tantas vezes nós estamos em situações que ficamos questionando se Deus está falando conosco ou não. Se Deus vai responder ou não. Por que Deus fica em silêncio? E Eliú, ele vem com uma resposta para essa argumentação de Jó, dizendo assim: olha, o problema não é quando o Altíssimo fica em silêncio, se ele está ou não em silêncio. O problema é que o nosso orgulho faz com que não ouçamos a voz de Deus em meio a qualquer situação. O fato de estarmos muito orgulhosos, querendo ter o controle de todas as coisas, isso faz com que venhamos não estar atento ao ouvir a voz de Deus. Quando queremos resolver tudo do nosso jeito, tudo da nossa maneira, tudo conforme os nossos pensamentos, sem entender que Deus é soberano, nós não queremos ouvir a voz de Deus. Mas o que Eliú estava querendo ensinar é que nós precisamos, independente de tudo que formos fazer, sermos dependentes do Senhor, tendo humildade, sabendo reconhecer que Deus é soberano. Quando nós sabemos reconhecer que Deus é soberano, automaticamente nós acabamos tendo a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Olha o que diz no ponto de número 3, que é o mistério da redenção. Então a gente falou que Deus é soberano.
nós confirmamos aí que muitas vezes o orgulho do homem nos priva de ouvir a voz de Deus. E o tópico de número 3 é o mistério da revelação, da redenção. O que acontece, meus irmãos? Além de sonhos e visões, que Eliú fala no verso 14 e 15, ele também destaca que Deus usa a enfermidade, olha só, que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Já tinha pensado nisso? Já tinha refletido dessa forma? Assim como Eliú vai querer nos mostrar? Por causa da enfermidade, Deus pode enviar um anjo para anunciar a Jó o seu dever. Quando nós olhamos isso, nós vamos entendendo aí o que Eliú está querendo nos ensinar, que é o sofrimento revela que Deus é soberano. E tudo isso acontece, tanto as provações, as dificuldades, como as visões, como os sonhos, como todas as outras formas de comunicar conosco, Deus também, em algumas situações, usa do sofrimento como um canal de comunicação com a humanidade. Olha que situação interessante que Eliú está apresentando agora para Jó. Ele está mostrando uma nova perspectiva, um outro olhar em cima do sofrimento que ele está enfrentando. Então, quando nós olhamos isso, essas questões, tanto que o Eliú comenta, como seus próprios amigos, relacionado à questão do sofrimento, são para estarmos colocando em prática na nossa vida. Como podemos colocar em prática isso? Como podemos estar fazendo uma introspecção, pensando dentro do nosso coração, quais são as nossas atitudes, o que precisamos resolver ou não. Tudo isso é para entendermos aí que o sofrimento revela um Deus soberano. E todas essas situações é para atacar aí a nossa soberba. O interessante é que nesse ponto de número 3, ele vai dar uma referência com relação a um mensageiro mediador, né? No sentido do anjo do Senhor, uma teofania. Então, a ideia é que esse mediador aí é uma testemunha, né, celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa. Então, nesse sentido, a gente pode atestar no livro, o mistério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus em favor de Jó, para mediar a sua causa e resgatá-lo. Meus irmãos, isso é a ideia de mostrar que mesmo no sofrimento, Deus é soberano. Mesmo na dificuldade, Deus é soberano. Mesmo na situação adversa, Deus é soberano. O que isso significa, Gisiel? Que mesmo se for necessário enviar um anjo para mediar a sua causa, ele fará isso. Olha só agora o tópico de número 2. Vamos lá. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. O primeiro era o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. O segundo ponto é o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. Então, meus irmãos, no ponto de número 1 aí, a justiça de Deus demonstrada. Como que acontece isso? Olha só, para Eliú, como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentendido? Deus jamais age injustamente, pois isso contraria sua própria natureza. Deus é justo. Deus sendo justo, ele não vai contrariar a sua própria natureza praticando injustiça. Deus, ele é justo. Muitas vezes, queremos deixar subentendido que para alguns parece que Deus está sendo justo, para outros, injustos. Às vezes nós pensamos que para nós, Deus está sendo injusto, para outros justos. O que nós precisamos entender é que Deus, ele jamais vai agir
injustamente. Mas por que, Gesiel? Porque ele não contraria o seu caráter, a sua própria natureza de justiça. Deus, ele não vai contrariar isso, ou seja, ele vai ser, ele é, ele continuará sendo, ele foi justo, ele será eternamente justo. E esse é um ponto que muitas pessoas não conseguem digerir muito bem. Ponto de número 2, o caráter justo de Deus. E aí é interessante a gente ver alguns pontos aí que vai mostrar a questão dentro do argumento de Eliú, o caráter justo de Deus. Se você está com a sua revista aberta, se não, você pode acompanhar no slide que está sendo passado aí, o caráter justo de Deus. Olha o que Eliú fala. Eliú fala que ele age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar conta de seus atos a ninguém. Terceiro argumento, como o provedor da vida humana, ele tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Quarto ponto, o Todo-Poderoso não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres ou pobres. Olha só, nesse ponto número 4, meus irmãos, é importante a gente relembrar que Deus, ele olha para nós como iguais. Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz distinção. Para ele, ser rei, pobre, nobre, rico, enfim, para Deus não tem essa diferenciação de pessoas. Para Deus, humano é humano. É por isso que, quando nós lemos em João no capítulo 3, verso 16, falando que Deus amou o mundo de tal maneira, é no sentido universal, todas as pessoas. Mas aquele que nele crê não vai perecer. Aí vem a condição de acreditar, de depositar a sua confiança no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas Deus ama a todos. Deus ama o mundo. Olha o ponto número 5, que ele argumenta, é que Deus é onisciente. E como tal, conhece as pessoas, as intenções de todos os humanos, sem precisar inquiri-los em juízo. Tudo isso vai nos mostrando o caráter justo de Deus. Então Eliú, além de falar que Deus é justo, ele mostra por quê. Então ele mostra 5 argumentos para Jó de que Deus é justo e não vai aí ferir o seu caráter de justiça. Olha o ponto de número 3, que diz assim: a defesa da soberania de Deus. Eliú continua ainda nessa mesma linha. E ele mostra, olha, será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Então Eliú, ele mostra a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem a obrigação de agir segundo o querer do homem. Provérbios fala assim que o planejar pode ser do homem, mas a concretização vem de Deus. Ou seja, Deus está de uma maneira soberana, cuidando de todas as coisas, e não tem obrigação nenhuma de atender os nossos caprichos. É por isso que tem um louvor, que eu gosto muito, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. E se não fizer? E se não atender os nossos caprichos? E se não responder da forma que nós estamos esperando? Ele continua sendo Deus. É fácil?
Não, não é fácil. Mas precisamos entender, e Eliú vem reforçar e relembrar Jó disso. Olha, Deus é soberano, Deus é Deus. Às vezes ele vai responder? Sim. Às vezes ele pode estar em silêncio? Pode. Mas não podemos deixar o nosso orgulho tampar os nossos ouvidos espirituais para que não venhamos estar ouvindo a voz do nosso Senhor. Então, quando nós vamos entender isso, Eliú, ele destaca algumas questões. Por exemplo, assim como os amigos de Jó, erra por partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. Segundo ponto, ele exalta apenas a justiça de Deus e nada diz acerca da sua misericórdia, o que é um erro, vamos dizer, uma falha, né? E Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Qual que é a ideia aqui? Esse destaque é importante dar, é que na sua fala, Eliú não foi, vamos dizer, 100% correto. Teve algumas falhas nesse sentido, que, primeiro, é que de partir do princípio, olha, Jó, tudo isso está acontecendo, esse sofrimento, também é porque você cometeu um pecado. Mas eu vou explicar qual que são as consequências disso para você, e começa o argumento. Depois, a ideia de que apenas a justiça de Deus precisa ser exaltada, não, nós precisamos entender também que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então isso é uma falha que Eliú deixou de aplicar. A síntese do tópico de número 2 é: para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus. O caráter justo e soberano de Deus. Meus irmãos, vamos para o tópico de número 3? Então, o tópico de número 1 fala sobre o sofrimento como uma forma de revelar a Deus. Tópico de número 2, o sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. E depois, o último e terceiro tópico fala o sofrimento como um instrumento da pedagogia de Deus, um instrumento pedagógico do Senhor. Olha só, é importante a gente entender que existe uma diferença entre o pensamento de Eliú e o dos seus amigos. Por quê? Acreditavam os amigos que o sofrimento de Jó era por conta de um pecado cometido por ele. E o fato de Jó não reconhecer este pecado. Eliú, ele crê também dessa mesma linha, só que ele vai um pouco além. E a ideia aqui é que ele introduz que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Então ele conhece também o que os amigos de Jó argumentam. Ele também acredita nisso, mas ele vai um pouco além. Ele fala, olha, eu estou acreditando que o sofrimento tem um caráter pedagógico. Então, desta forma, os justos aprendem com o sofrimento. Olha que interessante. Você já viu pessoas dizerem assim, olha, você precisa tirar uma lição de tudo isso. Sim ou não? Sim. É importante? É. O que acontece é que muitas vezes nós esperamos estar sofrendo, passando por dificuldade, por luta, por prova, para começar a pensar e refletir em lições. Quando olhamos alguém sofrendo, passando por provação, por dificuldade, é importante nós ficarmos atentos nesse sentido, intercedendo, orando por essa pessoa, por esse irmão, mas estarmos extraindo lições dessa situação. É muito fácil nós olharmos para as falhas dos outros e aprender para não repetir, do que aprendermos com as nossas próprias falhas. É um processo difícil, doloroso, complicado.
Mas quando nós vamos olhar aqui, nessa perspectiva, Eliú está mostrando que os justos, os cristãos, eles aprendem com sofrimento. O mundo por aí fala que é mais fácil você aprender aí com as pessoas, com os erros dos outros e não com os seus. Mas, quando nós vamos olhar isso, essa pedagogia ou esse método pedagógico de Deus, é Eliú mostrando que, para Jó, que os justos também conseguem aprender com o sofrimento. E olha só, no tópico de número 2, a ideia é que a fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó, que por um lado magnificava a majestade de Deus, mas por outro lamentava, por outro ele estava murmurando ali, lamentando. Olha só, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não pode coexistir, são atitudes totalmente excludentes. Se você é um adorador, você não murmura. Se você é um murmurador, você não vai ficar adorando. São atitudes excludentes. Eliú está querendo mostrar isso para Jó. Olha, no meio da tormenta, questiona ou adora. Tem um hino também que fala isso. Uma questão que precisamos refletir. Como que você está no meio da tormenta? Adorando ou murmurando? Exaltando ou murmurando? Talvez você fale, Gesiel, mas está tão difícil, está tão complicado, que nem louvor sai da minha boca. Olha o que o salmista fala no Salmo 81, verso 10. Abre a tua boca e eu encherei, diz o Senhor. A ideia é, vai começando, vai deixando florescer esse sentimento de adoração em meio à tormenta, focando em Deus, olhando para a soberania do Criador. E aí nós realmente entenderemos mais e mais, o que Deus está querendo nos ensinar de forma pedagógica no meio dessas situações adversas. Quando nós olhamos isso, meus irmãos, nós vamos começar a perceber como que nós estamos na escola de Deus, na escola de Deus. E nessa escola, meus irmãos, tem algumas provações. Nessa escola tem algumas adversidades, tem alguns sofrimentos. Mas, assim como na escola secular, tudo serve de lição. Na escola de Deus, da mesma forma. Até mesmo as doenças, enfermidades, até mesmo o sofrimento, até mesmo a tormenta, a calamidade, tudo serve para nos ensinar. É fácil? Não. Mas precisamos estar pensando cada vez mais da importância de estarmos nessa escola pedagógica de Deus, aprendendo, crescendo, sendo moldado, preparado por Deus. Dizem aí que nessa escola de Deus, quando você está iniciando os seus estudos, você não começa com A, B, C, D. Não. Dizem que nessa escola de Deus, para você iniciar e entender como que funciona todas as diretrizes, regras, provas, você precisa começar com obedecer. A gente escuta muito sobre isso. A igreja, na escola de Deus, não é A, B, C, D. Não, é obedecer. Por quê? Porque dentro dessa situação, dentro das adversidades da vida, nós vamos entender que mesmo na tormenta, mesmo na dificuldade, Deus tem algo para nos ensinar. Nessa situação que você está passando, que você possa estar passando, está difícil, sofrendo, mas quando a gente olha, meus irmãos, essa história de Jó é para nos confortar, é para nos dar ânimo em meio às provações, é para nos dar energia para continuarmos adorando a Deus em meio à tormenta, louvando a Ele em meio ao sofrimento.
Porque em meio a tudo isso, Deus ainda, Ele tem lições no meio do sofrimento para nos ensinar. Então, quando nós vamos ver essa questão da adoração de Deus na tormenta, Eliú está querendo mostrar que Deus é grande e nós não o compreendemos. Quando nós vemos isso, por exemplo, o comentarista ele coloca aqui, meus irmãos, para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, faz uma explanação sobre a ação de Deus nas estações do ano. Outono, inverno, primavera e verão. Então, o argumento dele é mostrar que a grandeza de Deus sobre a criação é como esse fato deve fazer com que o Jó reconheça como grande e louve a Deus como tal. Qual que é a ideia? Deus, por ser uma pessoa, Deus, por ser quem é o nosso Senhor que deseja relacionamento com os seres humanos, quer ter uma argumentação, quer conversar, quer estar mais próximo, ele vai mostrando, olha, mas Deus ele é soberano, Deus ele é o Senhor, ele cuida de todas as coisas, ele cuida do outono, da primavera, do inverno, do verão. As estações elas se mudam como se tivesse um relógio, como se tivesse um despertador. Mas o que é isso? É a soberania, é a grandeza de Deus. E nós não compreendemos Deus por completo. Não. É por isso que Eliú vem falando, olha, o sofrimento também é uma forma de Deus ensinar. Às vezes é nós que não estamos preparados para aprender com essa escola pedagógica. Mas é algo que precisamos colocar em prática na nossa vida, extrairmos lições do meio desse sofrimento. Meus irmãos, vamos para a conclusão? Estamos chegando ao fim. A gente percebe que é uma lição, ela é bem prática, bem objetiva. Ela vem para nos ensinar lições bem pontuais, mas com um conteúdo sensacional. Um conteúdo onde a gente pode ter algumas perguntas, algumas inquietações respondidas do porquê do silêncio de Deus, do porquê do sofrimento. Será que conseguimos aprender algo com o sofrimento? Ou será, como diz a pergunta da nossa revista, o sofrimento é uma correção divina? Então, toda essa lição riquíssima ensina-nos questões primordiais para levarmos a praticar na nossa vida. Olha a conclusão. A conclusão, ela acaba se resumindo, meus irmãos, em 3 aspectos. Quantos aspectos? 3. Isso. Os 3 aspectos da teologia de Eliú. O primeiro, acompanha aí. Eliú defende o direito de Deus ficar em silêncio, mesmo quando achamos que ele deve falar. Simples, né? Muitas vezes nós queremos que Deus fala. Eliú vem falando, não é assim que funciona não. Se ele quiser falar, ele fala. Se não, não fala. Oxe. Olha só o outro ponto. Acredita que Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Olha só. Ele vai falar, Jó, o negócio é o seguinte. Às vezes você não está ouvindo Deus por conta do seu orgulho. Só que um ponto a se destacar é que Eliú, ele também acaba associando aí o sofrimento de Jó ao pecado. Então, quando nós olhamos isso, que Eliú tem alguns pontos, algumas características importantes na sua teologia, mas tem algumas que ele acaba se equivocando de certa forma. É aquela primícia, pega o que é bom, retém o que é bom, e o que não é, você descarta.
Então isso acontece também aqui na teologia de Eliú. Olha só no ponto número 2 a ser destacado. Ele destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e, como tal, agir com justiça. Deus, ele é justo. E por Deus ser justo, ele não vai ofender aí a sua justiça. Deus, ele não vai mudar a sua natureza. Ele não vai contradizer a sua natureza. Não. Deus é justo. É isso que Eliú vem reforçar. E que Deus, sendo justo, ele vai ser justo com todos. Olha só, meus irmãos. Ainda nessa questão é que, além de Eliú destacar isso, Eliú acaba se equivocando, colocando a soberania de Deus acima do seu amor. Deus também é misericordioso. Deus também é misericordioso. Já falei e vou repetir. As misericórdias do Senhor, o amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. E aí, vamos para o último ponto aí da teologia de Eliú, que é ver no sofrimento um papel pedagógico de Deus. Meus irmãos, que lição maravilhosa. Quantas lições aí a gente conseguiu extrair deste comentário, dessa argumentação de Eliú. E eu queria só reforçar o ponto central aí, que é o sofrimento deve ser visto sob o aspecto pedagógico. Meus irmãos, tudo isso é para nos ensinar que Deus sempre será justo. Deus sempre vai estar atento à nossa vida. Às vezes ele pode estar em silêncio, mas ele está atento. E ainda mais, meu, que Deus ele continua sendo soberano em tudo. Mas o sofrimento deve ser visto, aplicado, sob um aspecto pedagógico, para aprendermos nessa situação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estamos encerrando essa lição de número 11. No próximo domingo, estaremos falando e comentando aí sobre quando Deus se revela ao homem, lição de número 12. Então, fique preparado, deixe seu despertador aí ligado, para você participar da nossa escola bíblica dominical. E nós estaremos caminhando para o final, então não perca tempo aí, não deixe de anotar, porque nós teremos ainda a lição de número 12, e na lição de número 13 faremos um fechamento espetacular. Tem novidades, tem surpresa preparado aí. Se você chegou até agora aqui, está ouvindo esse anúncio, que na última lição, no último dia, no último domingo do mês, nós estaremos conversando aí e fazendo algumas surpresas, algumas novidades. Então, convide os amigos, passe para os irmãos da igreja, nos grupos do WhatsApp, fala com o pastor, deixa todo mundo ligado, que faremos um encerramento muito bom, maravilhoso, com questões importantíssimas para estarmos retomando aí, relembrando coisas que aprendemos, mas também temos muitas novidades. Então fica ligado aí no último domingo. Meus irmãos, é isso, nós estamos finalizando. Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por essa lição. Aprendemos, Senhor Jesus, a questão que o sofrimento é uma forma do Senhor se comunicar conosco, que o sofrimento é uma forma, Senhor Jesus, de entendermos que é uma pedagogia. Estamos aprendendo com o sofrimento, aprendendo na tormenta, aprendendo na dificuldade. Senhor, nos ajuda a termos o nosso orgulho quebrado, nos ajuda, Senhor, a sermos mais humildes, para que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir a sua voz. Deus, continue, Senhor, nos mostrando e ensinando, para que venhamos estar tendo sensibilidade, para entender que o Senhor continua sendo soberano. Deus, e também nos dê maturidade, Senhor, para que venhamos compreender que se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continuará sendo Deus. É por isso, Senhor, que pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor venha abrir os nossos olhos, para que cada dia mais
venhamos estar colocando em prática tudo que aprendemos aqui. É isso que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe e até a próxima aula. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.